E aí, galera, como é que vocês estão? Cadê o Átila? Já estão aqui, gente? Vocês são rápidos, hein? Aninha, eu te subo já já, amiga. Deixa eu ver se o Átila sobe aqui. Que aí eu fazer um X1 com ele. Tá, vou te subir rapidinho. Cadê o Átila? Aparece, Átila? E aí? Cadê ele? Espera não aparecer. Mandou mensagem pra mim agora. E disse que tá aqui. Qualquer coisa eu fico até quieta. Mandou mensagem de novo É 2 minutos, pra mim. é 1 minuto pra cada um responder. Vai, sou Gente, mediador. mandem mensagem. Aqui. Cadê você, alma? Cadê Quer falar você, de alma? feminismo? Ele quer falar de feminismo? Tinha que ter uma mulher pra falar com ele, hein? Usando um argumentinho aí da esquerdinha, só pra... Como que faz pra tirar o chat do meu rosto? Enfim. Acho que é só passar pro lado. Gente, cadê o Átila, meu Deus? Gabriel, Cadê você, alma? Apareça. Átila, eu prometo que eu fico quieta. Eu só falo se você errar muito feio mesmo. Bota um filtrinho melhor aqui. Gabriel, Perfeito, você... não. Ixi. Gabriel, você é médico interno que disse que eu tenho estudado anatomia. Como você me fala que o homem tem ano costela mesmo, sendo que ambos têm 12 na concepção? Ah, é Hoje é. sério, gente? Me explica como é que uma virgem... Aí apareceu. Cal não, Ártila. Seja homem. Não tem negócio de cal. Você chamou pra debater aqui, não foi? Então sobe Não, aí. mas ele... Que cal, Atila? Você chamou pra vir pro Instagram, você vem pra cá debater. Tem negócio de cal, não. Cal Tem é uma outros mulher 500. aqui. Tem uma mulher mais fraca, vai, sobe. Então a gente vai pro TikTok. Não, que negócio de cal. Sai do TikTok pra ficar aqui em cal. Sai daí, tá doido? Tem mais o que fazer. Oi, cara. Cabelo tá um pouco bagunçado. Oi. Gabriel, Voltou. velho. É sobre feminismo cristão? É, eu vou bater um papo com ele aqui. Mas ele é teólogo? Sei lá, não, provavelmente não, que não tem. Então ele é feminista e cristão. Aí recusou, o cara tá recusando. Nossa, mano, eu tenho uma raiva disso, mano. Ô, Atila, você Eu fez a gente tenho sair uma do raiva. TikTok Porque esse pra cara vir tá pra no cá. chat. Como Como entra entra sem assim? câmera? Você Entra e depois se aperta na câmera. Sobe aí tem que eu uma vou te ensinar. câmerazinha, aí você aperta pra você ficar sem câmera, fica só a sua voz. Sobe aí que o tio vai te ensinar. Eu vou descer a Gabriel, Ana já, Gabriele. Rapidinho, só pra ele subir aqui. eu vou ficar quieta. Só quero ficar aqui mesmo. Agora, Atila, você vai apertar aqui, ó. Tem uma câmerazinha aqui, tá vendo? Embaixo? Tem um microfone, uma câmera, o sinal de voltar, tá vendo? Não tá aparecendo pra mim. Clica na tela então, assim, ó, na Não tá sua tela. aparecendo pra mim. Clica na sua tela. Eu tô clicando, não tá indo. Então faz o seguinte, não precisa se mostrar não, bota a câmera pra parede. Tá, Pronto, vai lá. perfeito, não precisa se Não, vou mostrar. mostrar mesmo. Pronto. Então vamos lá, Atila. É... Você disse que queria debater Rapidinho. comigo sobre feminismo cristão, certo? Tá, bora lá. Quantos, É... quantos livros Por que tem... não pode Rapidinho. ser feminista cristão? Não, primeiro, Calma, quantos livros tem a Bíblia? calma. Quantos livros tem a Bíblia? Hã? Quantos livros tem a Bíblia? Eu não sei de qual, mas bora lá. Ah, então você quer Eu não sou debater cristão, sou feminismo ateu. cristão e você não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Calma, vê o meu... Posso falar? Pode, Posso? pode. É... Por que não pode ser feminista e cristão? É uma pergunta. Oh, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Primeiro que toda a base do feminismo, ela é anticristã. O feminismo ele vai em pontos como, por exemplo, fora o patriarcado, que é um princípio bíblico. O feminismo ele vai além da relação sexual, que é o principal fundamento em si. O feminismo ele tem toda uma linha completamente agenda progressista que vai contra o cristianismo. Você sabe quais são as três vertentes do feminismo? É, no caso da Rádio Fem, Libfem e... E o que Eu me mais? esqueci a outra. São Eu me esqueci a o outra. feminismo marxista, tá? Qual Sim. feminismo você acha mais É... qual feminismo você acha mais coerente com o cristão? Eu acho que... Não, como cristão...
É um marxista porque eu não apoio o Libfem e o Radifem. Certo. Sabe Mas qual, bora lá. você sabe qual é a base do feminismo marxista? Você sabe? Pera, calma, posso falar? Existe uma coisa. Quando você alega que não pode ser feminista porque vai contra o princípio feminista, você está usando falácia. Você Tô. sabe? Tá. Você Por quê? sabe qual é a falácia? Por que eu tô Você usando sabe qual é falar? a falácia? O verdadeiro Hã? escocês? É o verdadeiro escocês, a falácia? Vamos lá. Exatamente. É, essa. Tá, vai continuar, depois eu falo. Quando usa uma falácia no debate, tá. Bora lá. O que é a falácia do verdadeiro escocês? É você alegar que uma pessoa não pode ser aquilo porque ela não vai com o que a maioria é. Ou seja, apoia o aborto. O cristianismo não apoia o aborto. Certo? Sim, Se não apoia o aborto, ele não pode ser cristão porque ele apoia o aborto. Certo? sim. Esse é o seu pensamento, certo? Isso é uma falácia. É, É por que quê? nem você vir. Um verdadeiro cristão não apoiaria isso. É uma falácia. Peraí. Então quer dizer que eu dizer que um cristão não apoia o aborto é uma falácia? Sim, pesquisa. Sim, eu falo. Eu apoio o aborto, sou cristão. Você tá falando que eu. Você pode falar que eu não sou cristão? Cara, Fala que eu não sou vamos lá, cristão. vamos lá. Se você falar, você tá usando falácia. Se eu sou judeu e falo assim, eu sou um judeu e amo o regime nazista, é falácia ou é eu não tenho como ser judeu? Você é judeu. Você não deixa de ser judeu. Agora, se alguém falar que você não é um verdadeiro judeu, Cara, você tá usando uma falácia. exatamente, cara, não tem como ser um verdadeiro cristão ser a favor do aborto, você tá doido? Então, você tá usando falácia. Falácia do verdadeiro escocês. Vamos lá, vamos pro ponto. Esquece esse Você, negócio de você deixa de ser escocês, judeu hebraico. por. Vamos lá, rapidinho. Pensa comigo aqui, ó. Você falou que o feminismo marxista ele tem mais coerência em relação a uma mulher cristã, certo? Oi? Você Eu falou não para mim ouvi. que o Desculpa. feminismo marxista ele tem mais coerência em relação à mulher cristã, certo? Dos três, sim. Então tá, vamos lá. A base do feminismo marxista é quem? Karl Marx, certo? 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 Então Certo? tá. Você sabe o que foi que Karl Marx falou acerca do cristianismo, acerca da fé cristã, acerca da base do princípio cristão em si? Não, eu não sou feminista, moço. Não, Eu cara, vim então aqui só pra pra te que provar que é uma falácia. porcaria? Então Eu pra vim que aqui pra te provar que é uma falácia. Eu Então vim aqui pra te provar que pode sim ser os dois. me prova Porque é que uma tem falácia como, você me falar que não pode ser os prova, dois. calma, me prova que tem como ser feminista cristã agora, então. Eu vou te dar o tempo que você quiser. Vai, me prova. Por que tem como ser feminista cristã? Porque o que é cristão pra você? O que é ser cristão pra você? Ser cristão é seguir a Bíblia aí arrisca? Seguir a Bíblia o quê? Arrisca. Arrisca? Não, ninguém consegue seguir a Bíblia à risca. O que é ser cristão pra você? O que é ser cristão pra Ser você? cristão é crer em Cristo e seguir os propósitos de Cristo. Ou pelo menos tentar, né? Tá? Crer em Cristo. Bora usar esse. Se Crer eu em creio em Cristo Cristo, e seguir eu posso me Cristo. Não é considerar só crer em cristão? Cristo. Se eu seguir os 10 mandamentos, eu apoio o feminismo, mas não abortaria. Mas Ou seja, se você acha que é matar, aborto é matar, os 10 mandamentos nem foi Cristo que escreveu, cara. mas segue o que está na Bíblia, não é? Cara, vamos lá. Você tá querendo defender a Bíblia, você não sabe nem quantos livros tem a Bíblia, primeiro. Você tá querendo ler e defender o feminismo cristão, dizendo que é falácia e não conseguir colocar um ponto. Nem as vertentes você sabe quais são do Posso feminismo. falar? Certo? Rapidinho, Ana. E aí, a gente entra num problema que é o seguinte, você vem pra cá todo tigrão, todo brabo nos comentários, dando um muro intelectual, e você não sabe nem o que você tá defendendo. Porque falácia. É falácia, moça. Tá bom, é falácia. Eu não apoio o feminismo. Você não apoia o É feminismo? falácia. Você concorda que é falácia? Não, eu concordo que Você não. Você vai deixar eu falar? Porque. Vai deixar eu falar? Sim, pode falar. Tá. A questão é que é o seguinte. Eu sei que essa falácia do verdadeiro escocês existe, mas você quer colocar como se fosse uma falácia. Logo, a gente não pode falar que feminismo cristão não existe para provar pra gente que essa conversa aqui sobre feminismo cristão é irrelevante. Mas é relevante. Tá bom, uma feminista quer ser cristã? Que ela seja. Ela vai ter o julgamento dela com Deus lá pra frente. Mas a questão é que, assim, se você pega a raiz do feminismo, que por mais que seja liberal, ele teve o marxismo nele, porque é um movimento coletivista,
todo movimento coletivista é de esquerda, e você comparar com o cristianismo, não bate. E a partir do momento que eu sigo um movimento que vai contra Cristo, eu não sou cristã. Tá negando os meus princípios bíblicos. Se tá negando, eu tô negando a Cristo. Como é que eu vou ser cristã O movimento vai negando a contra Cristo? Cristo totalmente? Oi? O movimento é totalmente contra Cristo? O Principalmente movimento é na totalmente contra Cristo? Sim, principalmente na vertente marxista. Sabe o que as feministas falavam? Duas teóricas principais falavam? Alexandra Kollontai e Simone de Beauvoir foram duas teóricas que criticaram muito o cristianismo. O que a Simone de Beauvoir falou? Que é a mãe do feminismo moderno / feminismo radical. Ela falou que o fato do patriarcado existir é colocar a mulher como submissa e o homem com poder sobre ela. O patriarcado está presente no cristianismo, querendo ou não. Segunda parte que ela falou, que quando Maria se ajoelha a Jesus e agradece pelo filho que ela tem, pela primeira vez uma mulher se ajoelhou por um Se homem. rebaixa um homem. Se rebaixa um homem. E isso é a questão da superioridade do homem sobre a mulher. Porque Jesus é superior. Isso não é uma crítica ao cristianismo? Tá, você usou a origem, mas vamos lá. Você está falando do patriarcado na origem por conta da Simone, certo? Não, estou falando do patriarcado porque o patriarcado é o principal sistema de opressão da mulher no feminismo. E o patriarcado tá dentro do cristianismo. Sim, patriarcado sempre esteve. Patriarcado está em quase tudo, se Tá, for e como levar é em que eu vou ser consideração. feminista? Porque eu, como feminista, eu tenho que criticar o patriarcado. Como é que eu vou ser feminista, criticar o patriarcado, mas ter que ir a favor dele se eu sou cristã? Não, você não tem que seguir a Bíblia à risca, como eu falei. Patriarcado está na Bíblia. Eu não preciso seguir. Então, assim, vamos lá. Eu Então, sou cristão, mas eu não preciso seguir o patriarcado. A única maneira, então, de ser feminista cristã é simples. Não seguir a Bíblia à risca, certo? Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Sabe o que significa Então, isso? Certo. desse jeito aí dá mesmo. Concordo com você. Isso. Desse jeito dá. Então dá. Isso, de eu querer seguir isso da Bíblia, não querer seguir isso, é uma coisa chamada teologia da libertação. Teologia da libertação é uma teologia fundada em princípios marxistas. E o que Marx falava? Que a raiz e religião era o ópio do povo, criticou o cristianismo por inúmeros motivos, principalmente na época dele, no século XIX. Não tem como. Você conhece a teologia da libertação, Átila? Não. Você é Mas, cristão? tá, pelo conceito de cristão? vocês. Rapidinho, você é cristão? Eu sou ateu. Eu sou ateu. Nossa, Sou ateu. mano, o que é que você tá fazendo aqui, mano? Calma, posso falar? O que é que você tá fazendo aqui? Não, peraí, rapidinho. Você é ateu, aí você se ofereceu para debater feminismo cristão comigo. Você nem crê em Cristo? Sim, pera. Posso? Não, peraí, rapidinho. Antes de você falar, peraí, eu preciso fazer isso aqui, ó. Rapidinho, urgente. Pronto. Agora sim. Gabriel. Fala. Bora lá. Você é conservadorista? Conservador, não é conservadorista, não. Conservador. Tá. Você é conservador? É, né? Sou. Apoia o casamento LGBT? Não. Não. Não? Então você está indo contra o princípio de um fundador do conservadorismo, Edmund Burke. Porque ele apoiava a homossexualidade. Edmund Burke apoiava a homossexualidade. Você está indo contra o princípio de um fundador. Ó, conservador nenhum é contra a homossexualidade, tá? Você tá viajando. Pesquisa sobre Edmund Burke. Só se tem algum Pesquisa sobre Edmund Burke. Rapidinho, Sim, só se tem algum Só se tem algum conservador. Você sabe quem é Edmund Burke? Calma, mano, calma. Só se tem algum conservadorista por aí que é a favor disso. Porque conservador, não. Algum conservadorista, provavelmente. Átila, você conhece o Roger Scruton? Você sabe quem é Edmund Burke? Sim, ele escreveu Pera, Reflexões calma aí, eu tô me dirigindo a ele. Não, mas é que Tô me dirigindo a ele. Você conhece Edmund Burke? Sim, cara. Conheço Burke, conheço... Mas eu quero falar também. Eu quero. Edmund Burke, fundador do conservadorismo, apoiava os homossexuais. Sim, existe conservador que é gay. A questão é que a gente apoia princípios do conservadorismo. Então você não pode ser conservador por ser gay. É isso que você tá falando? Eu, Gabriel, sou conservador, sou cristão e apoio homossexuais. Então, você pode ser. É esse o ponto. Conservador, cristão e apoiar. O fato de ser conservador não significa que eu quero que homossexuais morram, não. Você tá viajando? Você tá doido?
Não, mas, moço, eu perguntei, você apoia o casamento homossexual? Casamento é Você uma disse que não. coisa, homossexual é outra. Eu São não coisas citei distintas. casamento em igreja nem nada. Eu perguntei casamento. Por que homossexual não pode casar? Então, A lei já prevê que o homossexual pode casar. Você perguntou Dentro da minha opinião igreja, não. pessoal quanto a você- isso. mas por que você falou que não apoia? Por Por quê? conta de princípios Porque bíblicos. por você não poderia. Pelo mesmo motivo que eu não apoio o feminismo cristão. Princípio bíblico. Mas você falou que você apoia os homossexuais. A Bíblia fala que você Homossexuais é também uma não deve coisa. apoiar, não é mesmo? Casamento homossexual, eu tenho uma opinião pessoal minha pelo âmbito bíblico. Mas se é ateu, você não entende disso, Bíblia. Não é seu lugar de Eu sei, eu fala. não tô falando. Ouve, eu não tô falando que você tá falando que. Você tá falando que por conta da Bíblia não apoia os homossexuais. Calma. Você falou que apoia os homossexuais. Sim, Você é cristão, certo? eu apoio Você qualquer falou que não indivíduo. apoia. Qualquer indivíduo eu apoio. Você falou que não apoia o casamento LGBT por princípios bíblicos. Sim. Tá vendo a incoerência? Você apoia o LGBT, que é algo que na Bíblia é uma atitude. Me fugiu a palavra. Uma atitude. Vai pro inferno. É isso que você vai falar? Uma atitude julgada, Tá bom. Continua. certo? Você sabe que tem uma Deus julga diferença quem é gritante. homossexual. Você sabe que tem uma diferença gritante entre o LGBT e o homossexual, né? Tá, nem todo LGBT é homossexual. Perfeito. Então, primeiro que nem tem LGBT na Bíblia. Pessoas trans não são homossexuais. Não, Pessoas trans não são homossexuais, tá? eu falo o movimento LGBT como ordem política mesmo, né? Cartilha. Cara, vamos lá. Eu vou te ajudar rapidinho. Você é ateu há quanto tempo? Cara, eu vivia indo na igreja, só que eu nunca me identifiquei como cristão. Eu realmente ia pra igreja, via aquilo que os pastores falavam, mas eu não me identificava com aquilo. Eu não achava, nunca senti a presença de Deus. E aí eu comecei a procurar mais sobre. Então tá, então Aí você. nessa transição, eu passei pelo deísmo ainda. Ainda cheguei a passar pelo deísmo por causa que eu achava que eu sentia a necessidade de acreditar em um Deus. Só que depois eu fui estudar mais um pouco e vi que não tem coerência com Deus. Então Para tá, mim não tem coerência com Deus. você era crente, aí transicionou, virou um transcrente agora. Tipo assim, fez uma transição e hoje não consegue Não mais fiz por uma conta transição. Não, de você atitudes. não Ah, entendeu. calma, calma. Por conta de atitude de pastores, etc e tal. Tá. Mas você entende que quando você vem Dilúvio desse bíblico não âmbito existiu, pra. respondendo o comentário. Não, esquece comentários, senão você não vai conseguir prestar atenção. Esquece comentário. Mas quando você sai, como você chega naquela valentia toda, aquela hombridade toda, macho, tal, me fazendo descer de um debate lá no TikTok onde eu tava, para vir aqui debater feminismo cristão, né? Falar de feminismo cristão. Chega aqui, você é ateu, você não conhece uma vertente feminista, você não sabe quantos livros tem na Bíblia, você não sabe de nada, só para dizer para mim que é uma falácia. Falácia é parte de Mas é mim uma ou parte de falácia. você? Eu não te mostrei que pode ser, porque se você falar que não pode ser, é uma falácia. E falácia. Cara, o O que é princípio falácia? O bíblico, que é falácia? vamos lá. O que é princípio bíblico? Aquilo que a Bíblia coloca como pecado é pecado, e para mim, cristão, isso é imutável. São valores imutáveis. Certo? Então, quando você vem para cá só para dizer que não, porque no âmbito social. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Você é tão jovem, tem quantos anos? Tenho 15. Nossa, mano, você nem vota ainda, cara. Você nem vota Você ainda. tá fazendo apelo, você sabe, né? Apelo à minha idade. Você acha que eu preciso disso? Todo respeito. Não, mas você tá fazendo apelo. Não precisa. Não, Não não. precisa Me precisar. responde. Você acha que eu Mas você tá preciso fazer fazendo. apelo pra tua idade? De verdade. Mas você fez. Então Mesmo que tá, não vamos precisasse, você supor. fez. Eu tô só dizendo que um cara de 15 anos de idade, que é ateu, que não conhece uma linha na vertente feminista, que não sabe quantos livros tem na Bíblia, deveria ter vergonha de subir numa Eu live te para citei duas debater. vertentes feministas, eu só me esqueci da outra. Me cita aí 3 teóricas feministas. Simone. Pera. Tá difícil, né? Não precisa pesquisar, não. Deixa pra lá. Eu não tô pesquisando. Minha mão tá Deixa aqui, pra ó. lá. Não precisa pesquisar, não. Mas enfim, ó. Não lembrou, né? Frida era? Não, não me Não, lembro. não era. Enfim, mano. Tá, mas.
enfim, eu te entendo, de verdade, eu te entendo. Eu acho que você devia, cara, de verdade, estudar, sabe? Focar na sua vida e é Eu complicado. estudo, moço. Eu estudo o suficiente para não ser Moço, criacionista, que mas nem a é quase questão, todo Átila, cristão é. Átila, a Você é questão, criacionista? Peraí, você acredita criacionista? Ah, então tu vai querer mudar Você é minha parte criacionista? agora. Sou Átila, criacionista. Não, você é criacionista? Você é criacionista? Sou criacionista. Então você nega a evolução. Se você é criacionista, você Cara, nega a peraí. evolução. Mas por que tu tá mudando de assunto, irmão? Tu quer marcar um Porque eu debate? queria que você. Vamos lá. Você quer marcar um Porque eu debate pensei comigo que. sobre Calma, calma. criação versus Porque eu evolução? pensei. Porque eu pensei que você seria. Iria pro ponto de. Ah, eu não sou. Eu não sou criacionista, eu sou evolucionista, até porque é negacionista você ser criacionista. Tá, vamos Tá. lá. Me responde E uma se coisa. você fosse pro ponto, eu não sou criacionista, você estaria indo contra a Bíblia, não? Quem criou, quem criou, Era esse meu ponto, só quem, que você não. quem criou a teoria da relatividade? Relatividade foi Newton, não? Ah, mano, não dá, mano. É sério, não dá. Desculpa, eu tento. Pera, não, Eu Newton foi tento. gravidade. Eu tento. Porque assim, ó, tu vem pra cá, aí tu quer mudar o assunto e me levar pro teu campo do ateu. Aí tu nem sabe que foi Einstein que criou a teoria da relatividade. Como é que eu vou discutir contigo? Moça, eu te falei qual foi. Eu não falei que eu queria mudar o meu assunto. Você mudou o Você entende? assunto. O que é que feminismo tem a Não, ver com eu criacionismo te e expliquei qual era o meu evolucionismo? pensamento. Eu te expliquei qual era o meu pensamento. Eu queria que você não fosse negacionista e Qual foi falasse a que tese? era Qual foi a tese então? evolucionista. Qual foi a tese que Stephen Hawking escreveu então? O que é que Stephen Hawking defendia? Moça, eu não tô querendo mudar de assunto. Tá, você não tá agora porque você viu que eu não sou um Se eu, idiota diz que é leigo. Mas se eu fosse um leigo, não conhecesse o assunto, aí você queria mudar o assunto. Mas você percebeu que não tá conversando com um idiota, aí agora você não quer mudar mais o assunto. Você entendeu o que eu falei? Eu te expliquei literalmente qual era a minha ideia. Eu falei sobre criacionista por quê? Porque eu achava que você não seria tão negacionista a ponto de falar que é criacionista e iria ir pro evolucionismo. Se você fosse pro evolucionismo, você estaria indo contra a Bíblia, não? Não. Sim, a Bíblia é criacionista. Sim. E quem disse que o criacionismo anula completamente a linha evolutiva? Ser criacionista. O que é a teoria do Big Bang Ué, se diz? você é criacionista, Então vamos você não é lá, vamos lá. evolucionista. O que é que a teoria do Big Bang fala? Teoria do Big Bang. Uma expansão do universo provocada por um. Tá. Uma expansão do universo que gerou uma agitação com toda a matéria orgânica presente. E aí, a partir daí, essa matéria orgânica foi para a água, desenvolveu vidas e. Enfim, continuou. Aí houve uma explosão, certo? Expansão. E explosão também. Ou não houve explosão do Tá. Big Bang? Big Bang não é uma explosão. Big Bang é uma expansão. Tá. Houve uma explosão, mas Big A Bang não. A Bíblia fala em Gênesis 1 que Deus disse haja luz, certo? Qual a prova e não prova que a gente tem que nesse haja luz, onde a luz surgiu, não houve uma expansão ou explosão? Tá, essa aí é uma incógnita da Bíblia, porque ela fala haja luz depois de ter criado a Terra, não? Na verdade, não. Sim, Não. haja luz. Primeiro houve luz, Qual depois é ele a começou a fonte de fazer luz no terra. universo? Qual é a fonte de luz no Primeiro universo? ele fez luz, depois a terra, irmão. Não, haja luz. Primeiro Deus criou tudo, depois Deus diz, haja luz. Caramba, você nunca leu a Bíblia na sua vida. Eu vou abrir pra você, pode ser? Átila, você já leu a Bíblia? Ó, Já? Básico, básico. Inteira? Não, vamos não lá, li ó, tudo. Li lê comigo aqui, ó. versículos. Gênesis 1, a criação do mundo. No princípio criou Deus o céu e a terra, Eu- e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Primeira coisa que ele fez. E houve luz. E viu Os Deus que a céus e a terra. E depois ele disse, haja luz. aqui, mano do céu, que fala que a terra era sem forma e vazia. A criação da terra como o universo não tinha sido feita ainda. Depois que ele fez separação e etc. Você tá doido? Primeiro foi os céus e as terras. É o simples. Mano, vamos lá. Vamos lá. Olha a incoerência, tá? Você me fez sair da live do lado do TikTok, certo? Pra gente vir aqui debater feminismo Tá cristão. fazendo apelo de novo. Não, é só te Pô, mostrando mas quão tudo que incoerente a você gente é. faz pra você é apelo porque você não consegue responder uma pergunta É. sem falar que é uma Aí falácia. você pegou e fez, sabe o quê?
você não sabe quantos livros tem a Bíblia, você não conhece as vertentes feministas, ser ateu que não sabe o básico da teoria da relatividade, não sabe a formação do universo, tá? Você é um cara que tem, e não deixa de falar, é um cara que tem 15 anos de idade, devia estar estudando, entendeu? E aí fica complicado, cara. Moço, eu estudo. Bora lá. Eu estudo, só que não é. Ah, eu simplesmente saio estudando tudo, tá? Eu ainda tenho 15 anos, como você falou, sou novo. Sim. E se eu Eu soubesse que você estou tinha aqui 15 para de verdade, aprender mais. se eu soubesse que você tinha 15 anos, eu nem tinha entrado aqui, cara. De coração. Não é arrogância, não. É que eu entendo que o cara de 15 eu já tive 15 anos. O cara de 15 anos, ele é empolgado. Ele acha que ele lê um livro e o professor Pondé, ele chama isso de os jantar dos inteligentezinhos. É aquele cara que lê um livro ou lê uma tese no Google e acha que ele agora é o detentor do conhecimento. Então, de verdade, se eu soubesse isso, eu não tinha nem entrado, cara. Sério. Tá? Mas calma, eu ainda não estou entendendo. Ele fala, Deus criou o céu e a terra, certo? Uhum. Era sem forma e vazia. Sim. Tá? Aí ele disse, haja luz. Sim. Se tudo isso em 7 dias, certo? Não, primeiro aí tá no início do primeiro dia ainda. Tá, mas ele criou tudo em 7 dias, certo? Tudo foi 6 dias e no sétimo ele descansou. Sim, tá. Se ele disse que no primeiro dia ele criou a luz, você concorda que é o mesmo dia, aquele dia que ele tá falando é o mesmo dia daqui? Ou seja, um dia passou, segunda passou, sábado, terça, quarta. Gênesis 1 está em ordem cronológica, então foi dia normal mesmo. Então foi dia normal. Sim. Tá, o Sol tem, pera, acho que são 100 milhões de anos a mais que a Terra. Uhum. Isso Como é em um dia. teoria, né? Não, porque o Sol tem 4,6 bilhões de anos. A Teoria. Terra tem 4,5 bilhões de anos. É teoria. Não, não é teoria. É, É tecnicamente teoria. teoria científica, tem embasamento. Peraí, mas embasamento não é comprovação. Sabe por que a teoria da evolução é teoria? A teoria da evolução é a tentativa de explicar um fato. E A sabe por evolução é um quê? E fato, sabe por certo? que ainda chamar teoria? Porque pode ser refutável. E não passa pelo campo da observação. Então, como não tem como uma pessoa viver 4 bilhões de anos, como você colocou, para ver a datação do Sol, então não tem como a gente chamar de comprovação. Então fica no âmbito do critério. Não é comprovado. Mas você não acha que seria muito engano enganar 100 milhões de anos com um dia? A ciência não pode se patar por achismo. Não importa o que eu acho. Não, mas calma, eu tô falando de. Você não acha que esse engano é um engano gigantesco o pessoal falar que foi 4,6 ou seja, quase 100 milhões de anos a mais, Isso é teoria, cara. e trocar por um dia? Isso é Ser trocado teoria. por um dia? Isso é teoria. Teoria científica, tem embasamento. Sim. Teoria É científica dizia. diferente de hipótese. É diferente de Até antigamente hipótese. a teoria científica dizia que cortar uma unha morria. Ô, Tá, Davi, mas mano, é hoje porque tem eu ia estudo. fazer o debate, mano, só eu e ele, entendeu? Se eu for subir todo mundo contra ele, vai ficar ruim. A Ana tá aqui porque ela tá como O, mediadora, entendeu? pera, eu me esqueci o nome dele. Aquele que Davi refutou, mas foi o cara que foi o princípio Cara, rapidinho, eu quero saber por que a gente tá mudando o pra sair do assunto. fixismo. Qual é o nome dele? Por que a gente tá mudando o assunto, Mesmo. cara? Não, eu tô te mostrando. Porque antes, Não, o que esse cara, cara cara, falava era cara, uma lei, mas hoje foi rapidinho, trocado. Gabriel, Foi trocado. Você subiu aqui pra dizer pra mim que ia provar porque tinha como ser feminista cristã. E tem como. Cara, você é ateu. Eu alego que eu sou feminista cristã. Você é Eu não. ateu. Não. Tá. Eu sei, mas eu tava fazendo uma suposição. Tá. Desculpa, meu Não, cachorro tá não latindo. tem o que Dá pra falar. ver? Primeira coisa, você é um ateu. De Se uma 15, mulher chega lá você é um ateu de e 15 fala, anos que quer dizer pra mim que é possível ser feminista cristã. Você tem formação teológica, alguma coisa assim? não precisa. Até Eu, porque você não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Então, que eu não tô ouvindo, meu cachorro tá latindo. até porque você nem sabe quantos livros tem na Bíblia. Eu não tô ouvindo. Pera aí, eu vou tentar conectar no fone. No fone.
Se eu alego que eu sou feminista cristão, o que é que você tem a falar? Que você é um herege. Mas como você é ateu, nem serve pra você. Não, é uma suposição. Se eu alego que eu sou feminista cristão, o que é que você tem pra falar? Que você é um herege. Já falei. Você tem que ler a Bíblia. Ô, Ana, Porque eu sou um herege? desce rapidinho então, amiga, que a Gil quer falar alguma coisa. Pra Pode. ficar, Porque você eu vai sou um ficar herege? entendeu? Não, você não, eu não posso nem te chamar de herege porque você não é cristão. Você não crê na Bíblia. Então não tem por que eu te Tá, chamar mas de na herege. suposição. Porque você tá indo contra a Bíblia, uai. Você Gente, segue tudo bem? o Velho Testamento? Cara, Oi. sério, mano. Sério. Vamos Rapidinho. lá. Você segue o Velho Testamento? Deixa eu só Também. falar uma coisa rapidinho. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, amiga. É, eu tava ouvindo ali o debate, tanto é que eu tô até deitada aqui, pronta pra dormir, mas eu percebi um erro grandioso da parte desse menino. Qual é o seu nome? Átila. Átila. Então, eu percebi um erro seu grandioso, que foi considerar o cristianismo como antagônico à ciência, tá? Acontece que a própria teoria do Big Bang é uma teoria que advém de dentro da Igreja Católica, uma teoria escrita por um padre. Então, dependendo da interpretação que você tem, porque o Antigo Testamento, ele tem diversas formas de você interpretar, né? Existem correntes teológicas, e aí disso o Gabriel pode falar melhor do que eu, mas existem correntes teológicas que interpretam o Antigo Testamento de forma mais figurativa do que, de fato, objetiva. Então, quando a gente está falando dos 7 dias, por isso que a teoria do Big Bang ela é coerente. E existe uma cronologia que esse padre que desenvolveu a própria teoria, ele estabelece em comparação, em paralelo à trajetória bíblica, tá? Então, quando a gente está falando de Big Bang, a gente não está falando de algo que é contra o cristianismo, a gente está falando de algo que nasceu do cristianismo. Quando a gente está falando de ciência, muitos avanços tecnológicos, muitos avanços científicos vieram de dentro da Igreja Católica. Então fica esse bando de ateu de 14, 13 anos achando que, ai meu Deus, eu sou um gênio, porque agora eu refutei o cristianismo. Não, o pior sabe o que é? Que o Atila Meu veio pra amigo, cá você falar sabe quem comigo. é São Tomás de Aquino? Sim. O que São Tomás de Aquino fala? Ele fala que ele tenta explicar Não, ele tenta explicar, não. Ele a explicou. existência de um Deus com a filosofia. Tá, Ele como? fala do primeiro motor, ele fala as outras, vamos esquecer as outras 4 vias do atomismo. Uma é causalidade, outra é... Não vou me lembrar de todas. Vamos lá. Em resumo, né, falando de forma objetiva, o que acontece? São Tomás de Aquino ele fala o seguinte: muitas teorias de ateus que tentam explicar que Deus não existe e tal, falam que, não, porque se tudo tem uma causalidade, portanto, Deus precisa de uma causalidade também. Então, se você tem um Deus, você teria que ter um supra-Deus, né? Algo que originou a existência daquele Deus. Porém, Deus não está inserido no universo. Deus é superior às leis do universo, porque quem criou o universo foi Deus. Tenta me provar que Então Deus Deus não é existe. metafísico, certo? Tenta me provar que Deus não existe. Eu não posso provar a inexistência. Não é possível. Eu sei que Portanto, eu sei. a razão mais lógica é você questionar e não negar. Porque se não há forma de você negar a existência de Deus, existe uma dúvida se há, a opção mais lógica é que Deus existe. Mas você também não pode provar. Você pode? Mano, rapidinho. Mas você concorda comigo que existem formas filosóficas de eu embasar a existência de Deus e não existem formas filosóficas de eu embasar a não existência de Deus, porque a maior parte dos argumentos clássicos ateus são extremamente falaciosos? Tá, mas calma. Filosofia, a princípio, não prova nada, mas tá indo na sua filosofia. O que é capaz de fazer um motor imóvel mover alguma coisa? Por que um motor imóvel pode mover alguma coisa? Se ele é imóvel, ele não pode mover. Ele não pode se mover. Se ele não pode se mover, ele não pode mover algo, certo? Lei básica. Se não tem peso, não tem...
Tava Meu fazendo amigo, um olha whey. só. Boa O que noite, eu tô pessoal. tentando te dizer é o seguinte. O que eu tô tentando te dizer é o seguinte. Boa. Existe, inclusive, um teólogo. Se eu não me engano, ele é americano. E ele é protestante. Eu sou católica, tá? Ele é americano. Um salve aí. Esse teólogo, ele fala que quando a gente não tem... quando a gente não tem uma forma de você estabelecer, por exemplo, Deus não existe. Não existe. Não tem como você embasar isso. Existem séculos, a gente tem séculos e séculos de tentativas falhas em você provar a inexistência de Deus. Isso não aconteceu Me de forma embase que Deus eficaz. existe. Não, deixa eu finalizar. Peraí. Boa Não, noite, deixa eu pessoal. Como finalizar. que você Deixa eu chama? finalizar minha frase, posso? Como que ela chama? Ah, tá. Deixa ela O terminar, moço irmão. pode Gil, falar. deixa ela terminar primeiro. Depois você fala. Existem séculos e séculos de gente tentando provar a inexistência de Deus. Isso não foi feito de forma eficaz. Isso não aconteceu. Mas existem diversos argumentos e teses filosóficas que não são falaciosas e que não conseguiram ser contraditas. Basicamente, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles desenvolvem teses extremamente coerentes. Voltou aqui. Eles Acabou de chegar de um desenvolvem rei. teses No extremamente caso, ele tá coerentes que não foram refutadas. Vai refutar São Tomás de Aquino. Vai refutar Santo Agostinho. Boa Na sorte. real, tá. Eu desejo boa E sorte. rapidinho, gente, Não pode. Ô, Gil, rapidinho. Ô, irmão, só pra gente não perder o fio da meada, o nosso debate aqui era feminismo. A gente tá debatendo a existência de Deus, coisa que não é o assunto aqui, entendeu? Então eu entendo que o Átila talvez não tenha muito conhecimento sobre o assunto, eu não sei. Mas vamos voltar pro ponto sobre o feminismo cristão? O que é que Mas você acha? tá bom nesse Então, assunto. pessoal, Eu confesso aqui que eu desculpa não soube debater sobre entrar aqui de o gaiato. Como feminismo. que você Eu chama? posso Não adentrar precisa, nesse não precisa assunto? confessar, não, Átila. Isso aí todo mundo viu. Não precisa Átila, confessar. como que Eu a posso moça adentrar no chama? assunto? Só pra me entender. Gil. Giovana Gil. Gabriel. Então, eu concordo contigo em partes. Deus não cabe no nosso escopo mental, até porque se ele coubesse, ele seria pequeno demais para ser Deus. Mas não existe prova, mas também não existe não provas da existência de Deus. A partir do momento que Deus for provado, ele deixa de existir, porque ele é pequeno demais para ser Deus. Então, é a mesma coisa de eu te pedir, me prove que um unicórnio existe. Não existe provas, você não consegue me provar que um unicórnio existe. Consegue? Não. Logo, a gente não consegue provar que Deus exista também. Então, o Átila, nesse ponto, ele não está incorreto, ele não está errado. A gente não consegue provar algo que não existe. Deus não Até existe, porque Deus é. até Do porque ponto de Deus não vista existe, filosófico. Deus é. Deus não. Qualquer tentativa de Não chapéu retratar. no seu rosto. Qualquer tentativa de retratar o que é santo torna o santo algo profano. Então, como eu vou tentar retratar Deus, que é algo divino e santo? Eu vou diminuir ele ao meu mundo, à minha mente humana, né? Então vamos voltar pro tema? O que é que a gente acha? Concorda todo mundo? Que ele caiu, hein? Bora. Não, eu E queria com só relação perguntar. ao feminismo e o cristianismo, eu estava acompanhando aqui, eu fiquei até com dó do menino, gente, o cara tem 15 anos, sacanagem. É Eu porque é tenho o seguinte, 16. o que aconteceu? Eu tava numa live, a gente tem 16, é outro nível. Mas assim, eu tava numa live agora, lá na rede vizinha, Eu estava acompanhando lá. sobre isso. E o Átila foi lá no chat dizendo que eu não sabia de nada e não sei o que, me desafiou. Eu falei, cara, é o seguinte, você quer debater comigo? Eu vou lá para meu Instagram e a gente conversa. Beleza, me mandou mensagem, entrou aqui. Então o cara quer debater cristianismo. O cara é ateu. Eu perguntei quantos livros tem na Bíblia. Ele falou, não sei, esqueci. Eu perguntei o que foi que. Quem foi que. Aí ele falou que ateu queria mudar para o âmbito criação e evolução. Eu perguntei quem criou a teoria da relatividade. Ele falou que foi Isaac Newton. Então, não sei o que eu tô fazendo aqui. E antes de eu começar a falar, você perguntou, você segue o Antigo Testamento? Meu amigo, isso é lei judaica. Existe uma coisa chamada Nova Aliança. Aquilo lá eu perguntei, eu não afirmei. Eu perguntei, você segue o Não, antigo? mas eu conheço Era essa só pra ele me pergunta. Essa falar. pergunta é muito bonitinha, porque aí a gente fala, não, a gente acredita na Bíblia. Aí, você segue o Antigo Testamento? Então por que você usa roupa com 2 tipos de tecido? Porque você Por que rapa a come carne de barba. porco? Quando você menstrua, incrível, esse argumento você sempre fica isolada. Sabe? Mas aí a gente tem que tomar cuidado, gente, porque acaba que se torna seletiva a nossa escolha na Bíblia. O Novo Testamento ele não é seletivo. A própria mensagem de Paulo aos Hebreus nos fala disso, sobre a caduquice, da selenidade diante da revelação nova que chegou em Jesus. Jesus relativizou todos os manuais e receitinhas primitivas de sentencinhas tolas de uma época que a humanidade estava reduzida a fragmentos de percepção.
em Cristo a gente ganha a percepção que a gente tem hoje. E outra coisa que eu pontuei, Gente, rapidinho. que eu percebi... Antes dele prosseguir, eu vou descer porque amanhã eu tenho prova. Eu tenho que nanar. Vou mimir, vou dormir. Mas enfim, eu fiz as colocações que eu queria fazer. Aí você pode subir aí quem quiser, Gabi. Sobe o Gabriel, amiga, sobe a beijo. Ana, sei lá. O Gabriel, sobe o Davi, sobe a Ana, quem você quiser subir aí. Porque eu vejo que a fé em Cristo, Mas é isso. ela é religiosa. Agora, a fé em Cristo, na verdade, não é uma religião. Enquanto o cristianismo, ele é religioso. Então, desse ponto de vista, a gente pode conceber, sim, alguém que tem os ideais dentro da fé em Cristo, mas também apoia causas como, por exemplo, as causas feministas. Não todas, mas algumas. Fala, gente, beleza? Fala, Fê. Opa, bom demais. Beleza. Ou então, eu subi só para Nossa, poder César. fazer umas colocações aqui. Primeiro, a Gil, ela falou super bem, né, a respeito da questão da parte filosófica. Eu queria entrar também com uma parte mais filosófica aqui agora. Então, Átila, é o seguinte, quando a gente fala a respeito de Deus, a gente está falando a respeito de um ser sobrenatural. Igual você disse, Deus é um ser metafísico. E a gente está falando de sobrenatural. Então, quando a gente diz a respeito do sobrenatural, seria impossível o natural entender em sua completa capacidade, sabe? Mas quando a gente vai parar para poder analisar sobre Deus, o que a gente pensa? A gente pensa em algo empírico. A gente vai analisar provas empíricas para poder ver se Deus realmente é o que as pessoas dizem que ele é, ou ele é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Então, vamos lá. A gente vai fazer análises empíricas. A gente pega o universo. O universo, você já deve conhecer esse argumento do ajuste fino, né? O universo ele foi precisamente ajustado para que nós vivêssemos aqui. Por exemplo, a questão do oxigênio. Se o oxigênio, ele variar... O oxigênio hoje, se não me engano, a bateria... O oxigênio, a capacidade, a porcentagem dele hoje aqui, se não me engano, é 20%, né? Na atmosfera? Acho que é 20%. Isso. Isso, Um pouquinho 20%. menos, mas é quase isso. Aproximadamente 20%. Se fosse por volta de 19%, de 15%, a gente morreria sufocado, porque a gente não teria vida, não teria capacidade de ter vida suficiente aqui. Na real, eu já ouvi E se, pode falar, por exemplo, terminar. e se chegasse a 25% de oxigênio, a gente teria uma possibilidade altíssima de entrar em combustão instantânea. Aí a gente vai para a gravidade. A gravidade, se ela fosse maior a um nível de 0,000 vezes 36 zeros, 1%, os planetas, estrelas e tudo que há no universo estariam em colapso. E se fosse para menos também, seria impossível a existência, sabe? Então a gente vai parar para poder analisar essas provas empíricas e a gente vê que não faz sentido a não existência de um Deus. A gente não consegue provar, porque igual o Gabriel disse, para a gente provar a gente teria que passar pela fase da observação e a gente não tem como passar por essa fase, mas a gente tem provas empíricas e através dessas provas empíricas é muito mais provável a existência do que a não existência de um Deus. Entendeu? Esse assunto do ser ajustado perfeitamente, eu já ouvi de um físico, acho que o Dicas conhece, o Dicas não, confundi, o Páginas conhece, que é o Pato, você conhece? Conheço demais. O Pato chegou lá e mesmo falou que poderia sim ter um pouco menos ou um pouco a mais, que nós conseguiríamos nos adequar. O Pato é formado em física. Eu não prestei atenção no argumento dele, então não vou conseguir citar. Sim, mas esse o que eu citei seria 15% de oxigênio, a gente morreria asfixiado, e 25% a gente morreria em combustão instantânea. Ô, Átila, eu acho até interessante a gente voltar para a questão do feminismo, porque realmente ele tá com razão. Cara, um assunto chato, viu? Porque se a gente for olhar, realmente, o universo ele é muito complexo para não ter tido um criador, ponto. Adaptação. Vamos voltar. Isso é próprio? Vamos voltar pro tema que a gente tá falando? Gente, se tiver alguma feminista, alguma pró-aborto, alguma coisa que quiser subir para debater, ou ajudar mas sobre o cristianismo e o feminismo, eu não acredito assim que alguém não possa ser cristão e também não possa ser feminista. Eu também acredito que não. Eu acredito que ela não pode ser um cristão coerente sendo feminista.
Porque pensa, a fé em Cristo não é uma religião, é isso que eu queria comentar com vocês. O cristianismo, ele foi fundado lá com o catolicismo, com Constantino, lá no quarto século, que fez aquele puta sincretismo, pegou as crenças romanas de Mitra, as crenças egípcias presentes naquela região, pegou todo o panteão greco-romano que havia em Roma e puxou, internalizou para dentro daquela fé que estava capilarizada por todo o império e disse numa grande sacação, esses caras, essa fé de escravo que está espalhada por todo o império, vai ser através dela que eu vou reuni-lo. Então ele inchou, corrompeu a igreja. Ele cooptou o que durante 4 séculos foi sincero e puro e não tinha construído um único templo sequer, que era a fé dos discípulos. Então eu vejo que a fé em Jesus é uma fé muito mais genuína do que a gente tem isso, esse molde, esse padrão que a gente tem tanto da igreja católica como evangélica. Eu vou te colocar só uma colocação aqui. Quando a gente diz que a pessoa ela não pode ser feminista e cristã, a gente fala a respeito de princípios morais. A pessoa ela não pode ser um cristão coerente sendo uma cristã coerente sendo feminista. Mas a gente por quê? A gente não coloca, por quê? calma aí, a gente não coloca, um segundinho, a gente não coloca a salvação em algo que a gente faz, porque isso não vem da gente. Então a gente não pode colocar a salvação, atribuir ela a um movimento. Mas claro que a nossa salvação, ela dá frutos, né? E a gente vê os frutos através dos nossos comportamentos. Então, Perfeito. como a gente não sabe quem é salvo e quem não é, a gente não pode julgar isso. Mas quando a gente diz a respeito de moral, a gente diz que a moral é algo absoluto. E algo que... Você é cristão ou Páginas? Na verdade, eu sou um bandista. Um bandista, entendi. Uhum. É algo que provém da Bíblia. A gente acredita nisso, né? Eu tô falando com uma cosmovisão cristã. E quando o feminismo ele deturpa essa moral, que é absoluta, que vem da Bíblia, são coisas naturalmente excludentes, coisas que se contradizem de forma natural. Tanto é que pessoas que fundaram o feminismo, ou não fundaram, mas que pensaram, que englobaram, que teorizaram o feminismo, são contra. Não existiram teóricas feministas cristãs. Entendeu? O que existiram foram pessoas, assim, agora essa nova ondinha de feminista cristã aí que tá tendo na internet, não é nenhuma teórica, nem nenhuma intelectual, é só um bando de sem noção mesmo. E quem escreve sobre isso nunca leu nenhum livro feminista, eu já provei. Exatamente, e também... a gente vai ver esses equívocos, realmente, mas eu falo assim, eu posso ter ideias que simpatizam com o movimento feminista e não fazer parte, mas também ser cristão, porque Jesus, por exemplo, ele tinha muitos princípios, por exemplo, que poderiam ser até próximos do comunismo, não que ele seja. Ele mesmo fala, se você quer me seguir, vende tudo que vocês têm e dê aos pobres. Você sabe o contexto dessa passagem? Você sabe o contexto dessa passagem? É porque, deixa eu te explicar. Essa passagem é o seguinte, tem um cara, esse cara ele é muito rico, ele chega em Jesus e fala assim, Senhor, como que eu faço para poder ser salvo? Ele vira e fala assim, segue os meus mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, enfim. Ele cita uma lista para ele. Aí ele vira e fala assim, não, eu já faço isso. E aí Jesus vira e fala assim, então vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ou seja, o que Jesus quer ali não é simplesmente que ele siga uma regra, ele quer ali o coração dele. E se o coração dele está voltado para o dinheiro, Jesus não é o centro, não é o primeiro lugar do coração dele. A partir disso, ele não pode ter a salvação. Porque, não é que ele não pode ter salvação, mas ali ele não está seguindo a Cristo de todo o coração, assim como a Bíblia manda, tá ligado? Sim, eu entendo esse contexto, mas, por exemplo, o que Jesus adquiriu, contraiu de bem ao longo da sua vida? Mas ele tinha um propósito, mano. Ele não veio para contrair bem. Então... Porque quando você tenta... Isso não é um princípio quase que comunista, não? Não tô falando que Jesus é comunista, não. Eu tô falando que eu sou contra o comunismo. Cristo tinha um plano temporário que era vir, cumprir sua missão e voltar. Certo? Se Cristo fosse um comunista, eu sei que você não está defendendo isso, Cristo teria feito primeiro uma revolução armada e tomado Jerusalém. Porque popularidade para isso ele tinha. E é o que os judeus achavam que ele iria fazer, né? Sim. Se ele fosse um comunista, ele teria tomado por revolução, tomado o Estado, pregado um Estado grande e transformado completamente. Coisa que ele não fez. Ele, muito pelo contrário. O que ele falou? Eu não vim para esse reino terreno, mas o meu reino é lá. Eu não quero tomar reino, nem Estado aqui. Quando ele vai falar, por exemplo, o pessoal usa muita ideia de dividir. Cristo nunca dividiu. Cristo multiplicou. Certo? Como é que Cristo seria comunista? Se ele pega os 5 pães e os peixinhos, ele quebra. Corta todinho os peixes, corta completamente os pães e divide. Mas o que ele faz? Ele multiplica e da multiplicação ele distribui. Ou seja, primeiro ele produz o capital, faz algo expandir e depois sim. Entendeu? Fora que também,
Opa, Mas isso também como já é que é é seu nome? forçado. Oi? Opa, gente, como é que Primeiramente, boa noite a Gabriel? todos, senão eu não consigo me apresentar. Boa noite a Ô, Gabriel. todos. Boa Oi. noite, Fragoso. Boa Mano, noite. então, o que acontece? Não sei se você conhece, mas tem uma passagem na Bíblia que chegam dois apóstolos, dois discípulos, no caso, que eram na época, e eles chegam e falam assim, ó, Jesus, a gente pode sentar à sua direita, um de sua direita, outro de sua esquerda? Uhum. E aí, depois Jesus fala assim que isso não é possível porque não é ele que decide, né? Mas por que eles perguntaram isso? Você já parou pra poder pensar? Ele já estava Eles programando nesse reinado humano. Ele estava pensando terreno, um reinado sim, terreno. eles acreditavam que era um reinado terreno, um reinado que Jesus iria tomar a cidade de Jerusalém e ali um se sentaria à direita e outro à esquerda, sabe? E eles foram ousados ali, digamos assim, né, de passagem, e os outros também, eles foram com esse intuito, tipo, eles pensaram assim, pô, o reinado vai ser terreno e eles já estão pedindo para poder sentar na janela, sabe? Só que não funciona assim, a ideia não é essa. E Jesus, ele veio para um reinado espiritual, a gente crê nisso. Sim, eu compreendo, mas eu vejo assim, que muito do que Jesus viveu, experienciou, a gente vê, não no geral, mas vê alguns desses princípios dentro do comunismo, que seria essa questão de igualdade. Jesus, ele foi o maior revolucionário do mundo, ele nunca pegou em arma. Hã? Mas Ele Jesus nasceu, pregou Eu posso, Jesus ele pregou nasceu no igualdade. posso dar seio, uma palavra? ele Vou nasceu falar no seio do pra paganismo. É porque que acontece? Como é que é o seu nome? Só para não ficar sem graça aqui. Gabriel, Gabriel Fragoso, tá? Prazer te conhecer. prazer, O Fragoso. que acontece? Existe uma falsa noção de que Jesus veio pregar a igualdade, como se fosse uma igualdade material, econômica, jurídica, daquela que a gente tem concepção hoje. Por quê? Se você pegar, por exemplo, a nossa Constituição Federal, ela vai dizer que todos somos iguais perante a lei. Todos Perfeito. nós somos iguais no sentido de que nós temos o direito a ter uma vida digna. Nós temos o direito igual de todos nós de termos uma vida justa, digna, com o mínimo de estrutura para sobreviver. Isso não é uma concepção comunista, isso é uma concepção humanitária. O que o comunismo faz na segunda metade do século XIX é trazer uma concepção de igualdade em relação ao capital, em relação à economia, que não tem necessariamente a ver com dignidade, com justiça. Tanto que o método que Marx estipula para que haja essa mudança é um método de violência. É a ditadura do proletariado e o assassinato da burguesia e a destruição das estruturas capitalistas. Então isso já diverge do cristianismo. Quando o Cristo vem, ele vem pregar, em termos de igualdade, a possibilidade que todos os seres humanos têm diante de Deus de sermos salvos. A possibilidade que todos os seres humanos têm, mediante o arrependimento genuíno, de receber o Espírito Santo e ser salvo em razão disso. A igualdade comunista, que muitas pessoas gostam de dizer que, de certa forma, existe dentro do discurso de Jesus, é uma mentira. Porque a igualdade que o comunismo prega é uma igualdade de um mundo que funcionaria mais ou menos de uma forma orgânica. Por exemplo, se você observar a ciência política, ela vai dizer que a sociedade se organiza de duas maneiras. Uma solidariedade mecânica e uma solidariedade orgânica. O que significa isso? Solidariedade nada mais é do que a capacidade que nós aqui, eu, Gabriel, Davi e você, temos de nos organizarmos e a depender de como se fundamenta esse laço que nós estamos construindo. Por exemplo, o Gabriel está formando em medicina. Isso significa que ele vai ter a competência de exercer medicina diante de uma pessoa. Então, por uma questão de solidariedade, ele vai exercer a profissão dele e ajudar o próximo. Eu, que sou graduando em Direito, vou exercer uma solidariedade para poder prestar um serviço jurídico para uma pessoa. Só que essa solidariedade que relaciona nós quatro aqui é uma solidariedade mecânica. Porque o vínculo que nos une não é um vínculo afetivo. Não é um vínculo como, por exemplo, de família, certo? É um vínculo puramente racional, implícito na sociedade. Ou seja, eu vou prestar um serviço não é porque eu gosto de você, não é porque eu acho que você é uma pessoa minimamente decente, é porque a sociedade funciona assim e ela decidiu se estruturar dessa maneira. O comunismo não vê a sociedade com essa solidariedade mecânica. Ele observa a sociedade a partir de um ponto de vista orgânico, que Emile Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica. Por quê? Porque para os comunistas, a sociedade ela é um organismo
Então, todos nós aqui, mesmo que a gente exerça funções diferentes, tenha profissões diferentes, nós somos parte do mesmo organismo. Logo, eu não posso me desassociar da sociedade. Isso porque o corpo morreria, o organismo morreria. Então, o comunismo traz uma interpretação de que a sociedade ela é orgânica. Então, todos nós temos uma obrigação de manter essa lógica comum de todos no mesmo nível. E a pregação de Jesus não é essa. Né? Ele deixa bem claro que cada um vai ter o seu galardão no céu mediante as suas tarefas, mediante aquilo que ele fez. Né? Uhum. Então, o comunismo não dialoga em nenhum aspecto com o cristianismo. Quando a gente diz que Jesus era paz e amor, desigualdade, né, que ele queria que as pessoas tivessem melhores oportunidades, não é exatamente isso que ele veio fazer. Ele veio pregar a salvação, veio deixar explícito que era necessário o arrependimento para que cada um de nós tenha condição de se achegar ao Pai e sermos salvos mediante receber o Espírito Santo, o que não tem a ver com um processo revolucionário, como é o caso do marxismo, do comunismo, de assassinato, de ditadura e de colocar as coisas no lugar. Sim, mas Então, a teologia esquerda colocou Cristo, Gabriel, como um maconheiro hippie que ficava na praia fumando maconha e falando de paz e amor. E esse não, e esse não é o Cristo, porque o Cristo que a gente segue da Bíblia vai colocar a gente no inferno. A gente esquece desse ponto. Eu compreendo o que vocês estão falando. Inclusive, eu também sou contra o comunismo, porque eu acho que ele é utópico, nunca vai funcionar. Você é conservador? Oi? Você é conservador? Na verdade, eu sou de centro, depende. Eu acho que quem divide o mundo entre direita e esquerda, mocinhos e vilões, é uma criança ainda. Acho que tudo é a face de uma mesma moeda. Mas com relação a isso, eu penso que sim, existe essa questão do Jesus que eles montaram, que eles estereotiparam para fazer parte daquele conjunto de crença. E é quase que uma crença, né? O comunismo é quase que uma crença. Mas eu também vejo que existem muitas pessoas bem intencionadas ali que realmente acreditam que aquilo pode ser um meio de ajudar a sociedade. E vai aplicar alguns desses princípios de forma até coerente. Inclusive... Gabriel. Oi. Não, é o Gabriel da Umbanda aqui de baixo. Ô, mano, a maior prova de que Jesus não era comunista é de que nessa passagem que as pessoas costumam alegar de que ele tem ideais comunistas, é que ele não fala assim, tem uma palavra que é muito importante, ele não fala assim, doe os seus bens para os pobres, ele fala, vende tudo que você tem, sabe? Então, ou seja, ele tá primeiro que incentivando ali ele vender. Não seria uma pessoa pobre, né? Seria uma pessoa com muitos bens. Então, isso estaria estimulando a economia, né? Você já para poder pensar nisso? Pô, se o cara vendesse tudo que ele tinha, ele estaria ajudando ali várias pessoas, mas não por meio de um sistema igualitário, ele estaria vendendo, ganhando coisa em troca. Sim, não, eu sou contra o comunismo e não acredito que Jesus era comunista. Não, eu sei. Mas eu vejo assim, qual que é a lógica do capitalismo? Adquirir bens. E Jesus não adquiriu nenhum. Então, eu acho que Jesus é a lá política. Jesus é a política. Na verdade, a lógica do capitalismo não é essa. A lógica do capitalismo não. Jesus, ele tinha um plano. Jesus não veio para cá. Jesus também não tinha casa. Jesus também não tinha carro. Porque nem tinha carro na época, né? Jesus não tinha então, Jesus era quase que um hippie. Não é que ele tinha um plano. Aonde que ele viveu a maior parte da vida dele? Jesus? Na praia, ao ar livre. Rapidinho. Ele tinha um plano, mas quem nasce no litoral também vive, nem por isso é rico. Mas assim, Jesus tinha um plano de salvar a humanidade, era uma transição. Cristo ficou aqui na Terra 33 anos, ponto. Sabe? Uhum. Ele não veio aqui construir riqueza, mas ele nunca foi contra o capital, nunca foi contra nada disso. Entendeu? Inclusive, tanto que quando questionado a respeito de dinheiro, ele disse, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ele não disse tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Ele disse que dê cada qual o seu. Ou seja, obras. Justiça. Mas ele também falou, por exemplo, que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas você sabe o contexto dessa passagem? Sei também, mas você está vendo... Você está vendo Bíblia... que dependendo da hermenêutica e da exegese, a gente consegue montar a partir da Bíblia e da história de Jesus o que a gente quiser? Porque você pega um texto como a Bíblia, não, pera, que não teve só um autor, mas dezenas deles, que foi escrito em 1500 anos, em períodos diferentes, sem conexão, cara, se você criar uma sistemática
pegar e pensar coisas daqui e dali, a gente monta o que a gente quiser. Então, eu acho que Jesus, a história de Jesus, tem que ser a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Cara, você tá lendo, Então, mano, você tá lendo muito quando a Caio gente vai, Fábio, mano. Eu tenho amizade com ele, é muito gente boa. quando a Nossa, gente vai parar para poder parece que ver, eu vi o Caio falando aqui. quando a gente vai parar para poder ver Caio é muito bom. a questão da Bíblia, realmente, o que você falou foi muito certo, né? Que foi escrita por vários autores em 1500 anos de diferença. Realmente. Só que a gente também tem que ver que a Bíblia, mesmo diante disso tudo, não tem nenhuma contradição. Nenhuma contradição que, principalmente, que contradiga, não, que comprometa o texto, sabe? Então, a gente tem que Depende. fazer... No Velho Testamento tem. Não, Muitas. mas aí a gente Por tem que fazer exemplo, análises mano. teológicas. Por exemplo, Por exemplo, vamos lá, no dilúvio, não diz que sobreviveu ninguém. Segundo os relatos da Bíblia, não sobreviveu ninguém do dilúvio, certo? Só Noé, sua mulher e seus 3 filhos homens, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas. Inclusive, pegando como base os apócrifos, a gente vai ver que houve outro motivo também do dilúvio, que seria destruir os Néfilins, né? é isso que eu ia dizer, porque os Néfilins, Aí que por tá, exemplo, Gabriel. há um campo Porque teórico depois... que afirma Não, porque que os depois Néfilins... a Bíblia introduz descendente desses caras vivos lá na Então, frente, mas inclusive Og, o rei de esse ponto. Bazã. Há uma teoria dos Néfilins, né? Isso não é mencionado na Bíblia, mas pode ser colocado como contexto histórico, que os Néfilins eles se agarraram a uma ponta da porta da arca, né? E por serem gigantes que historicamente trataram como 4 metros por aí, eu acho 3 muito... metros e meio. É uma possibilidade, né? Então, tipo assim, por E mais... outra coisa, Vou falar. Gabriel, o que acontece? Quando você diz que é necessário fazer uma exegese, uma hermenêutica, você está certíssimo. E esse argumento que você utilizou fugiu completamente de qualquer hermenêutica. Por quê? Da mesma forma que o texto jurídico, por exemplo, no meu caso, eu tenho que interpretar de uma maneira. O texto médico, que é o contexto do Gabriel, ele tem que interpretar de uma outra maneira. E além da interpretação hermenêutica do texto, você tem a aplicação prática dele na sua vida, que para mim é diferente da vida do Gabriel, por exemplo. O texto bíblico não pode ser interpretado com essa hermenêutica extremamente ampla. Porque se a igreja tem o cânon bíblico, que para nós, principalmente protestantes, ainda é diferente do católico, Sim. porque nós temos o estudo que já foi conduzido por muitos teólogos, por muitos padres, por muitos pastores, por muitos bispos, organizando o texto de uma forma que cada livro da Bíblia consegue dialogar com o outro, de forma que não exista contradição. É impossível você colocar, por exemplo, assim, porque Gênesis delimita isso. Mas se você pega um apócrifo para poder complementar, sendo que o apócrifo não pode entrar na hermenêutica do texto bíblico legítimo, Mas a Bíblia não tem sugere... não tem como você construir esse raciocínio, porque é a mesma coisa de eu pegar um livro que fala de um assunto completamente diferente, de uma perspectiva completamente Não, diferente, mas e peraí. querer unir os Foi dois só um como se exemplo, ele estivesse falando a mesma que veio coisa. na minha cabeça. Foi só um exemplo que veio na minha cabeça. Poderia citar, por exemplo, Caim. Deus dá de presente Sete, porque Caim mata Abel e ele vai para algum lugar onde se casa. Com quem? Então, existem essas Mas inconsistências. a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não, mas não fala que com quem Caim se casa. Porque na época só existia... Não, segundo a Bíblia, só havia Adão, Eva e Sete, que era o filho que Deus deu de presente. E Caim é expulso. Não, mano, você tá lendo a Bíblia, desculpa, mas você tá lendo a Bíblia, fala assim, ó, que conheceu Adão a Eva e tiveram filhos e filhas. Ele coloca o gênero masculino e feminino. Então, a possibilidade de Caim ter se casado com a irmã... Só havia Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. Sim. Não, vamos pra Bíblia. Abre a Bíblia aí. Vamos pra Bíblia, ué. Tá doido? Não, eu sou um bandista, mas eu leio a Bíblia, gente. Eu já li a Bíblia. Vamos lá. Gênesis e Apocalipse. Aqui, Gênesis capítulo 5, versículo 4, né, quando fala da descendência de Adão. E a genealogia de Sete ensina. Ele fala assim, ó. Isso é verdade, Gabriel. Pode ir lá, o pessoal tá comentando nos comentários. Sim, o texto fala assim, ó. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Depois que ele teve Sete, ele teve filhos e filhas. Mas... Não, você não tá entendendo. Caim se casa assim quando ele é expulso. Deixa eu ver, peraí. Não, mas essa expressão da genealogia, ela tá tratando, por exemplo, aqui não tá cronológico, tá? Aqui tá narrando depois da história.
Diz assim, ó, quando ele teve Sete, ele teve também filhos e filhas. Não exatamente ele teve filhos e filhas no capítulo 5. Então, quando o Caim ele vai fugir, já existia Sete e os irmãos e irmãs. Não, é porque, pensa, não, ó, tenta entender o contexto. Ah, você está falando que não tá em cronologia, os acontecimentos Não, narrados aí, o é isso? capítulo 5, ó, deixa eu explicar. O capítulo 4 fala sobre a menção de Caim e Abel, certo? Que é quando eles vão Sim. fazer sacrifício e tal, e tal, e tal. No capítulo 5 é o texto da genealogia de Sete. Então, o que é que o autor está explicando no capítulo 5? Que quando Adão teve Sete, conheceu Adão a Eva e teve filhos e filhas. Tipo assim, além de Sete, ele também produziu filhos e filhas. Isso aqui não Mas significa... Sete não foi o que Deus deu de presente? Sim, é por isso que o texto está dizendo, ó. E Adão, como que eles depois que gerou procriam a Sete, terra? 800 anos, gerou filhos e filhas. E como que eles procriam a terra? É isso que eu tô dizendo, mano. Teve filhos e filhas. A Então, Bíblia com deixa bem irmãos? claro que teve mulher. Seria irmãos? Sim. Isso para mim é um contrassenso, mas eu entendo, compreendo. Você acha E que você isso cairia em deve pecado de levar em incesto? conta também que a lei aplicada Também. a lei mosaica vai vir bem depois. É. Então Pois era um outro âmbito. Sim, mas a gente vai ver, por exemplo, também lá em Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos homens, e com suas esposas, eles procriam a terra novamente. E hoje a gente vai ver que essa base genética não daria para criar tantas raças diferentes como a gente tem hoje. Então, Então eu vamos não lá. entendo isso. Eu não entendo isso como textual, sabe? Então, Eu por não acredito que isso exemplo, foi ó, há literal. Eu uma acredito que isso é teoria. um arquétipo. Assim como Ah, Rômulo e Remo. Aqui sim. no Brasil, você sabe, né? Tupã mandou chuva por 40 dias e 40 noites e 2 índios, Ceci-Peri, treparam numa carnalbeira e sobreviveram dos frutos dessa carnalbeira. 40 dias, 40 noites. Existe uma similitude, que é muito mais uma interpretação de um inconsciente coletivo do que para algo realmente textual. Então, isso aí eu respeito, mas é uma questão cultural. Eu prefiro ficar com a Bíblia, por eu ser um cristão. E quanto à relação à cultura, pois você vai perguntar para mim, poxa, como é que a gente vai justificar, por exemplo, os africanos? Porque ambos vieram na mesma linha, né, em relação a Noé, e como é que surgiu isso? Então, existem várias teses sobre, por exemplo, a ideia de Cã ter partido, ser expulso por ter saído de seu pai, ter ido para a África e ali por um sol, e foi gerando a questão evolutiva. Muitas coisas podem ser discutidas nesse âmbito, né? Há pessoas que é uma teoria um tanto racista, né? Eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu estou apenas mencionando, que diz que por base na maldição que foi colocada por Cã, que ele foi para a região da Etiópia, da África em si, e ali surgiram os negros, por base da maldição dele ter mostrado seu pai nu após ter sido embriagado. Então, são teorias que não é que é contradição, é que é um âmbito discutível, entendeu? E como eu creio que a Bíblia ela é infalível em si, né? Toda ela é inspirada por Deus, então eu não consigo pensar dessa forma. E esses pontos que você colocou aí são pontos completamente refutáveis. Até porque, volto a dizer, não teve só Sete, não teve só Adão, ou só Caim. Sim, mas são refutáveis, mas são refutáveis através de uma interpretação, me compreende? Por exemplo, Jonas e a baleia, foi textual ou não? É possível? A baleia tem estrutura orgânica a Bíblia para não abrigar fala um que foi homem? baleia, a Bíblia fala que foi um peixe grande. E há relatos, por exemplo, de um homem que foi encontrado dentro de uma cachalote. Cachalote, eu sei. Então, não é provável que tenha sido verdade? Sim, mas não quer dizer que seja, entendeu? É isso que eu tô E não quer falando. dizer que não seja. A mensagem de Jonas é muito mais bonita. É exatamente sobre política que a gente está Mano, você tá falando. Quando muito Caio a Fábio, mano. ideologia política... Com Não, todo é respeito. isso. É porque assim, ó, todas essas falas do Caio, eu já vi, já li, já escutei. Eu li muito Caio Fábio durante minha adolescência. Então, e eu respeito, eu sou admirador, tenho foto com ele, eu acho que foi um gênio no seu tempo, hoje se perdeu, infelizmente. Ainda Mas é. parece que eu tô conversando com o Caio, sabe? Mas é isso, mas é isso que eu tô querendo passar. Seja eu, seja o Caio, eu acho que a mensagem é a mesma. Eu acho que quando a gente tenta interpretar a Bíblia, seja em qualquer ótica, a gente tem que ver que algumas coisas foram textuais e outras coisas não. Porque se a gente for pegar aqui ao pé da letra, a gente vai cometer absurdos em nome Por daquilo. exemplo, o Caio disse que Gênesis 1, a criação, aquilo ali é simbólico. Você concorda? Concordo muito. São arquétipos. Assim como aqui no Brasil, eu te expliquei dos índios. A gente vai ver Rômulo e Remo, vários acontecimentos que aconteceu que pode ser que tem um ensinamento moral por trás, mas que não quer dizer que foi textual. Entendi. Eu lamento Porque se a gente muito, for cair aí, mas se eu a gente for cair discordo. de forma textual,
textual. E na ciência a gente vai encontrar um debate, uma encruzilhada, como diria um banda, aí entre essa discussão. Porque a gente vai ver, pera, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E lá no quarto dia ele criou os astros. Espera, como que houve luz no primeiro dia se não havia sol, se não havia estrelas? Não, vamos lá então. Vamos explicar isso. Não tem problema. Eu não tenho problema em explicar isso, não. Tá? Você quer colocar para mim o seguinte, como é que a luz foi feita? Porque é o seguinte, o que define dia é sol e o que define lua, ou noite, é lua, não é isso? Não, na verdade é o movimento de rotação da Terra, né? Não, eu tô falando no âmbito geral. Em relação ao sol. Se não existe Sim. sol, não existe dia, não existe noite. É isso que eu tô O falando. sol não assim, existia. se a gente sai e vê uma lua à noite, a gente chama isso de noite. Certo? Se a gente vê o sol, mas isso claro que é o espelho, que o sol, todo mundo, isso aí é básico. Sim, mas dependendo, reflexo. por exemplo, se tiver um reflexo da luz do sol. eclipse de dia, é noite? Não, mas a Não, gente não tá trabalhando com exceção. Mano, eu tô falando no É campo do geral. afegão médio. O que define noite é a lua e o que define sol é o dia. Claro que essa luz da lua está refletindo em relação ao sol. Isso é básico. Mas quando a Bíblia vai falar, por exemplo, e disse Deus haja luz nesse âmbito, você tem que entender que o princípio básico é que a história bíblica não começa em Gênesis 1. A história do universo em si não começa no Gênesis 1. Antes de Gênesis 1 ser escrito, antes de o Espírito de Deus pairar sobre as águas e tal, já havia um contexto histórico antes desse contexto inicial. Novamente uma interpretação, mas eu entendo. Você sabe qual foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia? Primeiro livro a ser escrito? Sim. Eu já li, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Não sei. Foi o de Jó? Foi Jó. Foi de Jó. Nem foi o Gênesis. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, quando Ezequiel capítulo 28, né, a gente vai tratar de um contexto histórico, a Bíblia vai fazer uma conotação de um príncipe rei de Tiro que muitos atribuem em relação a Lúcifer. A gente pode falar disso também, só para você entender o contexto. E olha o que é que o texto fala. Mas a gente vai ver isso, por exemplo, no livro de Jubileus, nos Apócrifos também, no livro de Enoque. Então, é por isso que são esses livros, Judite, Enoque, Salmos de Salomão, coisas assim, eclesiástico. não passaram pelo cânon sagrado. Por quê? Porque não tinham critério em si. Esses critérios são bem... Novamente foi seletivo esses critérios. Mas tem que ser seletivo por quê? Porque naquela época, onde muita gente escrevia muita coisa, muita gente queria pegar uma ponga nesses escritos e cada um ficar famoso. Então, qual é o âmbito? A gente regula. Como a gente vai regular? Isso aqui tem veracidade com aquilo que com Cristo, com a Bíblia em si? Não tem? Não vai, não passa. Mas isso não é proibido. Mas tá vendo que são homens? São homens que foram selecionando isso? Um concílio selecionou isso, com base no... Por exemplo, qual ponto... Política também. Você já leu o livro de Judite? Não. Então, o livro de Tobias? Já. Já? Eu já comecei, na verdade. Então, esses livros apócrifos, muitos deles têm contextos que não se aplicam ao cristianismo. Eles vão contra completamente aquilo que, por exemplo, por que Isaías está no Antigo Testamento? Porque Isaías falava 700 anos antes de Cristo que haveria uma virgem que daria uma luz, que o menino nasceria, o filho será dado. Entende? Isso comprovou em Cristo. Então é por isso que a gente não pode pegar simplesmente manuscrito e colocar no âmbito só. Porque deve ter um critério de aprovação. E foi isso que aconteceu. Por isso que o cânon passou. Mas eu vejo assim, que às vezes a gente vai selecionar sempre aquilo que convém, tanto politicamente como economicamente também. Porque se até no modo como eu coloco um pacote de folhas em uma mesa eu deixo um pouco da minha personalidade, imagina selecionar algo tão complexo como a Bíblia. Para me decidir, pera, isso daqui passa, isso daqui não. Eu sei que era um concílio, então, a gente vai ver lá do Gata, né? Do Gata de São Jerônimo. Gabriel, da maneira que você fala, parece que se juntou eu, você, o Fragoso e o Davi. Vamos fazer uma live desse livro que a gente vai colocar? Que não foi assim, cara. Infelizmente. Mas muita coisa se perdeu, Tá, mas e o que... Por exemplo... As traduções, a gente vai ver as traduções lá, até chegar com o João de Almeida aqui, né? A gente vai ver o processo que foi, espanhol, depois português. Então, eu vejo assim, que o que a gente tem hoje em mãos, por exemplo, a Bíblia é um livro, um conteúdo histórico, que deve ser respeitado. Eu, como um bandista, não acredito que foi tudo textualmente, mas eu reconheço a importância
e aquele ensinamento, mas eu não vejo como textual. Sabe por que Porque, isso não é desculpa, Gabi? Porque assim, ó, a gente tem a Vulgata disponível, a gente tem a sim, Torá disponível, a Torá disponível. E, cara, tá aí. Tá com dúvida? Eu vou ver a Vulgata o que é que diz aqui. Eu vou ver o que é que a Torá fala aqui no original. Tem disponível aí, cara. Então muita gente, Fora não, que a gente também você. tem os manuscritos, né, mano? A gente Sim, pode ter acesso aos manuscritos. exatamente. Então, a gente tem várias é, traduções antigas, muito mais antigas que a João Ferreira de Almeida, por exemplo, que se coloca aí, entendeu? Só que é conteúdos mais Mano, fácil mais antigos dizer. que tem a temos. parada também que é o seguinte, quando a gente vai fazer alguma análise hermenêutica da Bíblia, alguns pontos que a gente pega. Primeiro, contexto histórico, né, que é muito importante que a gente estava falando aqui. Segundo, a gente lê uns capítulos antes e uns capítulos depois para poder entender melhor. Terceiro, a gente pega a tradução no original. Então, por exemplo, igual eu estava debatendo com o moleque lá, com o Atila. Mas são línguas mortas. Não, então, não, calma aí. Igual a gente estava debatendo com o Atila. A gente estava falando assim, não, pena de morte e tal. Pena de morte não. A vida, não matarás, enfim. Mas quando a gente vai parar para poder pegar a tradução dos 10 mandamentos e a gente chega no não matarás, o verbo do original do grego que usa lá é hatsak. Eu só não sei falar, mas é hatsak. Hatsá, não sei. E esse verbo em si, ele define a morte, o Sereno. assassinato, uma morte injusta, uma morte que não é por legítima defesa, uma morte covarde. E é isso que a Bíblia condena, entendeu? E aí, quando você fala a respeito de uma morte em caso de legítima defesa, enfim, aí já pode, sabe? Inclusive é confirmado em Êxodo 22:2. Então a gente vai parar para poder analisar contextos, traduções e traduções. E também, o Gabriel vai concordar comigo, que quando a gente vai fazer algum estudo bíblico, a gente pega, por exemplo, eu estudo pela NVI. Eu pego a NVI, pego a João Ferreira de Almeida, pego a King James, pego Aluno do Kai. eu pego todas, assim, e eu vou olhando, sabe, para poder ver se realmente é isso, e ainda vou no original. Então, tem várias questões que a gente vai olhando, sabe? Perfeito, eu acho que esse seria o ideal mesmo, a melhor maneira de interpretar melhor a Bíblia, mas logo não tomando isso como algo que deve ser aplicado em tudo, porque a gente vai ver, e aqui vocês vão discordar de mim, mas que ao longo da história, a história verteu-se ao patriarquismo, até onde que a mulher era anatematizada e a diferença racial também. Então, quando eu pego a Bíblia e monto um verdadeiro quebra-cabeça teológico para justificar aquilo que eu acredito e que eu tenho isso como fé, a gente vai ver, por exemplo, a Igreja Católica caçando mulheres e as condenando-as como bruxa. Então, mas Vamos rapidinho, ver a Inquisição, você não pode os usar a terrores da Igreja Idade Média. Católica, você não pode usar a Igreja Católica como parâmetro, porque primeiro que a Igreja Católica não está na Bíblia, certo? É igual dizer, não, Sim, mas o mas era cristianismo tudo em é nome como de dizer assim, ó, Deus. é como dizer assim, ó, Não, Era o mas em tudo em nome de nome de cristianismo, Deus, Deus. ou em nome Porque de todos Deus, tinham a verdade é na como língua. dizer, mano, é como dizer assim, o cristianismo matou milhões, não, o cristianismo não matou ninguém, quem matou foi a Igreja Católica, certo? Então, Sim, a os gente mas tem foi que... em nome muçulmanos mas foi também. em nome disso, em Ô, Cristo. mano, os muçulmanos também saem matando os outros, explodindo em nome de Deus, em nome de Allah. Sim. Então, mas tá vendo o que uma interpretação pode fazer? Então, acho que a gente tem que tomar Sim. muito, muito cuidado com isso. Principalmente quando eu coloco isso como uma verdade absoluta, e ainda mais quando isso influencia na vida do Mas outro. esse âmbito católico só aconteceu porque não havia uma oportunidade de interpretação. O povo não tinha acesso à Bíblia. Mas A hoje, interpretação, ela hoje o era É pessoal tem verdade. O acesso povo não a tinha todo acesso à tipo de Bíblia. Hoje, informação. hoje nós temos acesso à Bíblia e esse acesso que a gente tem nos dá ideia de interpretação para entender como é que ela é. Os católicos matavam, né, principalmente na Inquisição, porque eles não tinham como dizer, deixa eu examinar se isso aqui realmente é isso. Não, o papado dizia é isso e acabou. Fogo nos herege, né? Sim, sim, mas quando a gente pega essas interpretações, eu fico vendo e tenho receio com relação a isso, sabe? O cara até comentou aqui agora falando, o cara sabe, o cara. Ah, tá. Mas não tem religiões de matriz africanas que matam animais em nome de Deus? Em nome de Deus, né? No caso, que são oferendas. E existe todo um contexto, tá? Para que É acontece isso. isso. Só Assim para como tem, por começar isso. exemplo, assim como tem índios que matam pessoas em sacrifícios, crianças em sacrifício, entendeu? Sim, e a pessoa, desde pequeno, ela se prepara e se auto-intitula, por exemplo. Para ela é uma honra morrer em nome de Cristo. Assim como foi no passado da igreja. Sim, ainda é pra mim, eu E creio que é isso continua também. sendo para todos nós. Continua Você sendo. acha que Então, aqueles isso é caras uma questão de fé, que botaram nas torres gêmeas, eles não estavam orgulhosos, não? com certeza. Então, Então tá vendo que a fé, quando ela é cega
isso Kardec, o Hippolyte Léon Denis Arrivai vai falar, que fé racional é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando a gente não pega a fé, a razão, e utiliza ela no contexto onde que eu vejo o outro como irmão, aí vai vir Jesus falar que do amor ao próximo, acaba que ela pode ser prejudicial. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Não, isso é opinião minha, porque eu posso fazer dela a miséria que eu quiser. Então, Dependendo essa da é a minha diferença. interpretação. Por exemplo, hoje, para você interpretar algo, você precisa de ter um básico, que é a ideia da hermenêutica, né? É a arte e a ciência de interpretar textos em si. Então, o porquê que eu falei que não dá para usar como argumento? Porque hoje qualquer indivíduo ele tem vários tipos de traduções bíblicas, vários tipos de contexto histórico, vários contextos extra-bíblicos, entendeu? Então, hoje, por exemplo, alguém dizer que quer matar com base na Bíblia, ele não tem como mais, ele quer matar porque ele quer matar, porque a Bíblia está clara em relação a isso, entendeu? Então, o problema não é a fé cega que você colocou, não é a fé cega. O problema é tentar encaixar a Bíblia naquilo que eu quero crer, sabe? É diferente, não é? Porque se você... Sim, mas As feministas cristãs fazem. quantas vertentes dentro do cristianismo existe? Quantas vertentes evangélicas existem? Então, eu acho assim, que se a Bíblia, fosse tão clara ao ponto de não permitir outras interpretações, não existiria tantas pessoas diferentes com tantas vertentes dentro do cristianismo. Então, o âmbito principal disso aí não é nem apenas interpretações, mas é mais também ignorância e poder. Porque, por exemplo, se você vai parar para analisar pessoas que fundaram algumas religiões, muitas delas não tinham conhecimento básico, sabe? De pessoas analfabetas, em grande parte, que fundaram alguns pontos, entendeu? Por exemplo... O Constantino era analfabeto. Não, mas eu tô falando... Mas Constantino, cara, foi você tá apegando apenas ao âmbito católico, querendo generalizar isso. Por exemplo... Mas foi daí que veio tudo. Porque até o quarto século não tinha ideia de igreja. Qual foi a explosão? A explosão no âmbito bíblico em si foi a reforma protestante. E você vai ver pessoas com teologias diversas que tinham um âmbito geral e trouxe pra gente o que a gente tem hoje. Saiu de lá os Hannoks, né, que depois se tornou os calvinistas, que foi para França, Holanda e etc. Veio pessoas com linhas adversas que tiveram acesso às escrituras. Então pensa, muita gente que não tinha acesso ao âmbito das escrituras passaram a ter e aí começou a surgir. Agora, nesse meio, o cristianismo ele não é um âmbito privado, é algo público. Então eu posso, Gabriel, chegar aqui e dizer, a partir de hoje eu sou feminista cristão e isso aqui a Bíblia vai defender. Qual o argumento para isso? Qual o argumento para isso? Vozes da minha cabeça. Mas... Ô, Gabriel, e também tem a questão de teologias e teologias, né? Então, por exemplo, existem teologias hoje, como, por exemplo, aqui o moleque estava citando lá, que é a teologia da libertação. Tem a teologia também da prosperidade. Então, tem teologias que são desviadas da Bíblia e que são voltadas para o homem, né? E aí a gente pega isso e vê que isso não proveio da Bíblia, proveio simplesmente da má intenção de um homem. Que é o que eu falei, de enriquecer ou então de propagar ideologias políticas. É o que eu falei do âmbito do poder. O que é o poder? Por exemplo, você pega uma teologia da libertação que tem um viés marxista político, aí você cria... Peraí, já que eu sou marxista, eu creio na linha progressista, uma agenda um pouco mais à esquerda, eu vou tentar encaixar isso aqui para dizer que o cara peca não é porque ele é ruim, ele peca porque ele é oprimido. Ele peca porque o Estado impõe sobre ele o coitadinho, já que ele é oprimido, ele peca. Então a gente vai... Aí você vai lá e olha o que a Bíblia diz, ela diz totalmente o contrário disso, sabe? Sim, mas então, tem gente que adepta a isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque embora não seja assim, por exemplo, Jesus, ele morreu como um bandido. Quais que são os critérios que a gente vai julgar alguém que é bandido ou não? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, a gente não usaria esses mesmos critérios para crucificar ele novamente? É simples. O critério da gente julgar um bandido não é a lei. Não tem como você ser bandido sem transgredir a lei, certo? Certo. Jesus transgrediu a lei. Não. Qual lei Jesus transgrediu? Várias. Daquela época, não hoje, né? Por exemplo? Deixa eu pensar, algumas que ele transgrediu. O próprio fato dele enfrentar, por exemplo, ele nasceu no seio do paganismo. Aquele sistema vigente, onde que ele já dizia que ele era o Messias, que ele veio trazer a revelação, que ele veio trazer a mensagem. Isso seria uma afronta ao sistema que já existia.
Mas afrontar o aquela sistema. lei vigente. E agora, eu não sei, ele aqui de baixo, eu acho que ele estuda direito, não sei se ele já leu Hans Kelsen, lá no Teoria Pura do Direito. A gente vai ver que eu já li, principalmente Augusto Comte, que é pai do positivismo, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação à lei, porque a lei é um organismo vivo, ela evolui. E a gente vai ver que ela vai, com o tempo, se adequando. O que é lei hoje, por exemplo, matar animais não é crime, mas pode ser que um dia se torne. Animais, eu falo, Nossa, vai ser vaca. chato, Tá bom, vai ser chato pra caramba. mas a viu? lei, Vai ser chato pra mas, caramba. mano, mas por exemplo, Jesus, ele foi acusado na época de blasfemar. Tanto é que o político chega lá, esqueci o nome, é Pilatos, né? Não, César, eu não sei. Foi. Pilatos. Pilatos chegou e perguntou assim, quem tu és o Cristo? Aí ele falou assim, tu dizes, né? E aí depois, enfim, rolou todo o BO lá e Jesus foi acusado, ele foi crucificado com uma acusação de ter blasfemado, entendeu? E aí falou Sim, assim, ó, mas aí é que blasfemou. eu tô falando. Quais são os critérios que a gente vai utilizar, além da lei, por exemplo, para julgar que alguém vai pro inferno ou não, ou tá errado ou não? Por exemplo, usando o próprio argumento dele da lei, casamento homoafetivo não é crime. E você acredita que vai pro inferno, não vai? Sim. Então, Sim, nesse mas é momento, você porque a deixa lei de acreditar moral que não a lei é necessariamente. o valor moral. É porque Você a pega lei e volta humana. Mas para a quando eu crença. falo lei, eu não falo apenas lei humana, cara. Eu não falo só Constituição. Eu falo lei no geral. A Bíblia é um Eu ia, tipo de fa- lei. eu ia falar isso agora. É um tipo Eu de ia falar lei. isso agora. Uma coisa, a gente tem que lembrar o seguinte também: Deus deu autonomia para os seres humanos estipularem as suas leis. É por isso que nenhum país tem uma Constituição, tem uma Bíblia no lugar da Constituição. Cada país tem a sua organização, a sua formalização de Estado. Então, quando a gente fala de lei, aplicação de lei, a lei divina é uma coisa, é a lei natural. Ela é de um jeito e ela é absoluta e ela é a máxima das referências que a humanidade pode ter. A lei civil, a lei que nós desenvolvemos é outra. Então, a nossa lei, qual você mencionou, o Kelsen, nós temos uma hermenêutica para as nossas leis. E existem países que nem leis possuem. Eles possuem a jurisprudência, que no juridiquês aqui é basicamente o que um tribunal decide para um caso e repassa para outro parecido. O que aconteceu com Jesus é muito parecido com essa questão de jurisprudência. Por quê? Pensa você naquele contexto. O cara fala que ele é o Messias, ele faz milagre, muitas coisas, convence muitas pessoas. Ele é um louco. Para as pessoas, ele é um Subversivo. louco. Para aquela mentalidade jurídica da época, aquilo ali é uma postura subversiva. Né? Então, a gente tem a mesma lógica desse ordenamento jurídico na sociedade hoje. Porque é para isso que serve a lei penal. A lei penal serve para punir comportamentos desviantes. Só que Perfeito. isso não faz de Jesus um revolucionário, um marxista. Isso não faz de Jesus um precursor de movimentos coletivistas. Isso não faz dele um precursor de uma interpretação social que faça com que a humanidade se massifique em torno de uma falsa concepção de igualdade. Muito pelo contrário. Ele foi subversivo num sentido civil e não divino, porque divinamente falando ele foi correto, justo, digno, porque ele cumpriu um propósito e não se desviou dele. Então, segundo a lei divina, segundo a interpretação divina, segundo aquilo que Deus estabeleceu para o caso de Cristo, ele foi correto, foi justo e cumpriu até o final e perseverou. A Bíblia diz que Jesus perseverou até o final. Então, essa interpretação é uma. Essa é a percepção segundo a lei natural divina que Deus estabeleceu. Então, segundo a lei civil, segundo a lei dos seres humanos, que nós constituímos, que não coloca Deus ou tira Deus, independente do contexto que você está, é outra realidade. Só que Sim, isso não pode ser uma. Mas no caso que a gente estava conversando de parâmetro para dizer quem é bandido ou não, ele falou da lei. Além da lei, então, teria que ter essa lei que é baseada em Cristo. Mas em que contexto que você está falando? Em qualquer contexto. Ô, gente, aqui, pra mim já deu, porque, tipo assim, tá tarde já. Aí eu Também vou tô descer cansado. aqui. Valeu. Ô, Falou, prazerão, gente. Boa noite, Foi um Davi. prazer. Deus abençoe. Prazer aí. Falou, tamo junto. Falou. Axé. No nosso âmbito. Gabriel, eu não entendi sua pergunta. Tá. Não, é porque eu dei ele, perdão, ele deu o exemplo de um bandido, que todo bandido tem que ter isso e tal. Aí eu falei, que critérios que a gente iria utilizar? Ele falou a lei. Aí eu falei,
com esse mesmo critério da lei que crucificaram Jesus. Aí você está falando sobre uma lei superior, que seria uma lei transcendente. Então, além da lei normal, da norma, a gente teria que utilizar essa lei também, que tem como Jesus como base. Então, deixa eu explicar sobre isso aqui rapidinho. Em relação à crucificação de Cristo, houve um malabarismo muito grande, tá? Para conseguir provar o âmbito de lei em Cristo. Porque, primeiro, quando Pilatos ele vai colocar a morte de Cristo, por que ele fala que lavar a mão em relação a isso? Né? Porque não era ele, era o povo que queria. E existia, e ele tinha uma ordem geral, uma lei, que um judeu não podia matar um outro judeu sem uma pena em si. Era o Pax Roma, uma coisa assim, que era a ideia de manter a paz em Roma, algo relacionado a isso. Então, como ele não podia matar por esse âmbito, sem comprovação, ele jogou para Herodes. E ficou esse ping-pong. Porque como não tinha uma comprovação de crime em si, então eles pensaram, a gente vai jogar no âmbito da blasfêmia, e para que eu não condene, porque não há crime, eu vou jogar para o povo. E aí a voz do povo, entre aspas, se tornou a voz de Deus, como fala o jargão popular, né, do afegão médio. Então o povo colocou nesse âmbito, por quê? Porque passaram um malabarismo jurídico para condenar Cristo. Então, se você fosse no âmbito geral, nem teve um âmbito de condenação em Cristo. Sabe? Ele foi porque realmente... O que é que ele pergunta? O que é que tu és rei dos judeus? Cristo pergunta, o que é que tu disse que eu sou? Porque se ele fala, eu sou rei dos judeus, ele assume, ele estava cometendo um crime. Produzindo prova contra ele mesmo. Sim. Então ele volta, bate e volta. O que é que tu disse que eu sou? Entendeu? Então, tanto Pilatos como Herodes estavam amarrados. Como é que a gente vai condenar esse cara? Entendeu? Então, por isso que é outro contexto, cara. Mais ou menos, mas eu concordo com vocês em partes, mas eu trago esse alerta, sabe? Pra gente tomar cuidado quando a gente pega qualquer tipo de interpretação e aplica ela a todos. Assim como a gente fez no passado e cometeu tantos absurdos. Inclusive, mais cedo peguei um Uber, quase que fui expulso, porque o cara tá falando, eu sou a favor de tortura, e ele tinha um crucifixo no carro. E eu falei, cara, o maior símbolo da sua fé, ele é católico, é um símbolo de tortura e você é a favor de tortura? Eu sou contra a tortura. Isso pra mim é um absurdo. Eu prefiro que mate logo. Tenha tempo, é mais rápido, não tem que estar... Então, nossa, pesado. Eu vou dormir aqui, gente, tô com sono. Se você deixar a live salva, você me avisa, tá bom? Tá bem. Até mais. Prazerão, boa noite pra vocês. Boa noite, Gabriel. Boa noite, irmão. É isso, galera. Vocês gostaram do debate? Não é, Fragosão? Gente, sigam o Fragoso, gente. Vocês estão aí rapidinho. O Fragoso é pré-candidato a deputado estadual por Minas Gerais. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço nessa rede, sem exagero nenhum, sem demagogia. Eu fiz parte do curso dele, faço. Sigam ele aí agora, todo mundo rapidinho, sigam o Fragoso. O cara é crânio. Tamo junto, povo. E quem for Gostei que o tema feminismo foi longe hoje, né? Nossa, mano, foi parar de evolução partiu pra Cristo. Não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Nada mesmo. Eu também não. Quando eu entrei aqui, tava o menino lá ainda falando que refutou Tomás de Aquino. Eu tô assim, que isso, mano? O cara é brabo mesmo, então, aí. O cara tem 15 anos. O cara refutou 500 anos de teologia, né, numa live. Falei, que esse cara deve ser bom mesmo, né? Eu perguntei pra ele quem criou a teoria da relatividade. Ele falou que foi Newton. O cara é ateu. Não, mano. Os caras não sabem nem fazer café e tá querendo discutir. Não sabe nem lavar uma cueca com sabão de pedra. E aí, Passar um café, ele queima o pó. Tá discutindo teologia. Mas valeu, galera. Quem não seguiu o Fragoso, segue ele rapidinho aí. Vou dar só um tempinho pra vocês seguirem ele aí. Aproveita, sigam ele, tá? Por favor. E quem for de Minas Gerais, você já tem um candidato a deputado, tá? Estadual. O Fragoso tá aí, pré-candidato. Se eu morasse lá, eu ia votar nele, mas como eu não moro, vou só fazer campanha de graça mesmo. Tá tudo bem. O cara mora na Bahia, velho. Falando nisso, você vai vir pra BH, não vai? Vou mês que vem, fé em Deus. Aí, ó. Aí nós vamos encontrar. Valeu.
Valeu, Fragosão. Tamo junto. Lembrando que amanhã tem o debate com o Henrique presencial, tá? Nós vamos estar na sede do PT aqui de BH, cara a cara, debatendo. É isso aí. O Henrique tomou uma jantada gostosa na última live. E aí vai tomar outra presencial agora. Na cara não, para não estragar o velório. Pode deixar. Vou descer também aqui, viu, Gabriel? Valeu, irmão. Então, tamo junto. É nóis.